Olá, que alegria, não é? A gente poder se encontrar aqui nesse programa Café e Fé para um bate-papo, para algumas considerações. Eu tenho sempre batido nesse ponto que o objetivo principal aqui é a proclamação, é o anúncio da boa notícia das riquezas insondáveis de Cristo, do Evangelho que nega essas más notícias, as notícias do pecado, da destruição. Então nós temos procurado aqui no programa Café e Fé criar essa condição de podermos ouvir e falar do Evangelho. Nas rodas onde nós andamos por aí, às vezes a gente vê tanta coisa, tanta conversa furada, tanta conversa pessimista. E o Café e Fé tem como proposta falar de esperança, falar da fé, do amor. E aqui estão aparecendo aí os links de nossas redes sociais na sua tela, para que você possa conhecer mais o material e também participar. Aqui a gente tem recebido algumas perguntas, algumas provocações. Tem coisas que a gente responde, tem outras coisas que a gente releva porque não vai edificar ninguém. Mas você pode ser um aliado nosso, sim, nesse processo de parceria, orando por nós, pedindo ao Senhor que nos dirija, que nós possamos viver nesta caminhada do Evangelho de maneira plena e com convicção. Você também pode contribuir para a sustentação do nosso programa no canal e compartilhar para que outros conheçam a mensagem que nós anunciamos aqui. Nós vamos para um pequeno intervalo para uma devocional e já nós voltamos. Bom dia, graça e paz. Estamos aqui hoje para mais uma meditação, numa pequena porção da Palavra de Deus. Eu queria ler com vocês hoje o capítulo 8 de Romanos. Na verdade, eu quero, a partir do verso 18, mas esse capítulo 8 de Romanos, aliás, a carta de Romanos é uma carta muito singular, muito especial. Então, eu queria incentivar você aí na sua casa a começar a ler a carta de Paulo aos Romanos. Esse capítulo 8 de Romanos, ele é muito singular, ele é muito rico. Paulo vai falar da perseverança dos santos nesse capítulo 8. E ele já começa esse capítulo 8 no versículo 1 dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então aqui no início desse capítulo, Paulo já fala que não existe, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sempre gosto de lembrar que existe diferença entre a pessoa estar na igreja e estar em Cristo. Às vezes a pessoa é da igreja, ele frequenta a igreja, ele nasceu na igreja, ele foi batizado, ele tem ministério dentro da igreja, mas infelizmente ele nunca recebeu a Cristo como o Senhor da vida dele, ele nunca teve a vida de Cristo habitando nele. Então eu quero que você entenda que Cristo veio para esse mundo não para criar uma religião, mas ele veio para habitar em cada um de nós. E ele fez uma obra lá na cruz maravilhosa, morrendo, nos atraindo no corpo dele, ressuscitando, e na ressurreição nós ganhamos uma nova vida. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque para mim eu tenho por certo que
que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo aqui, no que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele tem por certo, eu tenho por certo que para mim, os sofrimentos do tempo presente, e eu quero trabalhar com vocês aqui durante algumas semanas essas questões, ou essa questão na Bíblia do sofrimento. Porque Jesus, ele diz que no mundo nós vamos ter tribulações, ele diz que no mundo nós vamos ter aflições. Eu sempre falo que não existe vacina para tribulação, não existe vacina para aflições. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ele tem por certo que os sofrimentos do tempo presente, o que ele quer dizer com isso? Que nesse mundo aqui, nesse tempo presente, no tempo que há de vir, nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por tribulações, mas em contrapartida, Paulo está dizendo para nós termos bom ânimo. Então eu queria que você prestasse muita atenção nisso que Paulo está dizendo aqui. Quando ele vai falar do sofrimento, ele fala o sofrimento do tempo presente, ele fala da glória que há de vir. Então, se nós colocássemos numa balança, 2 pratos da balança, os sofrimentos que nós vamos passar nesse mundo e a glória que há de vir, e se nós olharmos para o prato do sofrimento, a gente vai achar que é muito sofrimento, que é muita angústia, é muita aflição, mas quando nós olhamos para a glória que há de vir, aí nós vemos que esse sofrimento, comparado com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, é absolutamente nada. Então eu queria que você ficasse com essa palavra, que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória. Graça e paz, fique agora com o pastor Glenn e a meditação de hoje. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós vamos conversar um pouco diante de um questionamento que alguém fez, porque Jesus é uma pessoa sem rival. Mas antes da gente falar sobre essa postura de Jesus ser singular, nós queremos orar. Pai de toda graça, o Senhor nos dê o privilégio de falar do Teu Filho como Ele é, na sua singularidade, e que outras pessoas possam conhecer Jesus como o único Salvador e Senhor das suas vidas. Nós rogamos por todos esses que estão, de alguma maneira, em contato conosco, ouvindo a mensagem, para que eles sejam despertados e vidas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. Usa-nos para a glória do Teu próprio nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu estava conversando com um livre pensador e ele me fez algumas perguntas sobre esta singularidade de Jesus, algumas perguntas muito contundentes. Por que vocês cristãos são tão radicais, admitindo que a salvação está apenas em Jesus? Como ficam os outros líderes religiosos do mundo, como Buda, Confúcio, Maomé e tantos outros? Só vocês é que estão certos?
Só vocês é que têm a verdade. Ele foi muito em cima das perguntas e eu não sou feito a polemizar, mas eu gosto também de fazer perguntas. Existe um método conhecidíssimo chamado método maiêutico de Sócrates. Sócrates nunca respondia uma pergunta sem outra pergunta. Ele fazia uma série de perguntas para os seus alunos, em cima das perguntas que eles faziam para Sócrates. Eu só comecei assim, vamos admitir que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, são a palavra de Deus. Então, vamos considerar alguns pontos. E eu comecei com o nascimento virginal. Nós temos uma profecia, logo ali no Gênesis, saindo do Éden, quando Deus estava fazendo um caldeamento ali da situação da guerra que tinha se implantado pela serpente, e ele diz para a serpente o seguinte: eu porei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto aqui é considerado pelos estudiosos da Bíblia como a semente, o primeiro evangelho, a primeira proclamação do evangelho. E ele aqui mostra uma guerra que existe entre a serpente e a mulher. E entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. O pecado entrou por um homem e pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens porque todos pecaram e nós somos a raça da serpente, a humanidade. Tanto João Batista quanto Jesus, ele se referia às pessoas como raça da víbora, raça da serpente. Nós temos uma língua que tem veneno semelhante ao veneno da serpente, isso nos diz o salmista. E ele diz que da semente da mulher, viria para esmagar a cabeça da serpente. E esta primeira profecia aponta para aquilo que o profeta Isaías vai dizer assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. É a ideia de que Deus iria usar uma mulher virgem para trazer uma semente que iria resolver a questão da raça humana. E mais tarde, quando Maria ela é escolhida, o anjo diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E o nome Jesus significa eu sou, que é o nome do Velho Testamento de Deus, Yahvé, Sus, salvação, eu sou a salvação. Então, Jesus é aquele que veio da semente da mulher para a salvação. E aí eu diria o seguinte: qual desses líderes mundiais que preenche a condição de ter nascido apenas do óvulo da mulher, sem o espermatozoide do homem? Qual deles? Maomé, Buda, Confúcio? Eu estou dizendo, conversando com ele, eu digo, vamos tomar a Bíblia como nosso fundamento. Muito bem. Onde se narra a encarnação do Logos, do Verbo, de Cristo Jesus,
senão no cristianismo? Onde é que, ou em qualquer outro lugar? Qual é o lugar? Então, primeira coisa, o nascimento virginal e a encarnação do Verbo só existe na pessoa de Jesus Cristo. A segunda questão que eu levantei com ele foi a vida impecável de Jesus. Nós vamos olhar vários textos das Escrituras, por exemplo, João capítulo 8, verso 46, ele diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é que já viu uma vida igual à de Cristo neste mundo? Qual dos líderes religiosos mundiais que você nominou apresenta uma vida sem mancha, sem pecado? O Paulo vai falando, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual deles? Procura aí um outro líder que tenha vivido uma vida ilibada. O Ernesto Renan, grande escritor francês, que escreveu sobre a vida de Jesus, ele foi para a Palestina, ele foi naquele tempo pesquisar a vida de Jesus. E há um momento no livro dele que ele diz assim: Rabino de Nazaré, se tu não és Deus, homem também tu não és. O que ele quis dizer com isto? É que a vida de Jesus era tão perfeita, tão singular, tão única, que não dava para ser colocado no parâmetro dos seres humanos. Jesus é único, como uma biografia sem qualquer jaça, sem qualquer mancha. Procure estudar isto. Veja isto no caráter de Jesus. Se você esperar um pouquinho, eu vou dar mais 3 razões porque eu acho que Jesus é singular. Já já a gente volta. Então, nós falamos do nascimento virginal de Jesus, ele é único. Falamos também da vida impecável, da vida sem mancha, do caráter de Jesus. Também podemos observar o sacrifício de Cristo Jesus, o sacrifício vicário e inclusivo. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele faz umas perguntas, diz: quem foi que creu na nossa pregação e a quem foi revelado o poder ou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha nem aparência, nem formosura. Nós olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sabia o que era padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas foi ele
traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quem neste mundo se propõe a assumir toda esta profecia, incorporando a levar o nosso pecado, carregar a nossa iniquidade? Não existe nenhum. Quem se deu a si mesmo para nos resgatar? Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Ele aqui fala da sua entrega na cruz e da sua de poder reaver a sua vida na ressurreição. Quem neste mundo teve esta coragem de assumir esta realidade? Quem dá a sua vida? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Jesus é singular, ele é único, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não existe ninguém comparável, que assume uma cruz, que morre a nossa morte, que ressuscita para nos dar a sua vida. Me diga, meu querido, se alguém, algum líder mundial de qualquer religião, deu a sua vida em favor do mais digno dos pecadores. Mas Jesus não fez isso, ele deu a sua vida pelo mais indigno dos pecadores como eu. O apóstolo Paulo dizendo, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse ou anime morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Até a gente pode admitir que uma pessoa, em defesa de alguém que ele ama muito, que uma pessoa boa, ele morra por aquela pessoa, mas morrer pelos piores, pelos indignos, pelos pecadores, nós não encontramos isto na história da humanidade. Jesus é singular, totalmente, e o sacrifício dele é incomparável, não existe. E agora chegamos num quarto que é a porta de entrada de toda a realidade do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Não somos capazes de explicar. Mas se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. O cristianismo não teria perdurado 2000 anos em cima de uma mentira, se Jesus não ressuscitou. Se foi uma invenção dos apóstolos a ressurreição de Cristo, e era uma mentira que estava sendo contada, como é que todos eles morreram em sacrifício, sendo sacrificados como mártires, e nenhum deles abriu a boca para dizer, não, gente, não é assim. Pelo contrário, eles afirmavam categoricamente. E o cristianismo tem vivido esse tempo todo com essa questão da ressurreição como fato, não como impressão.
O apóstolo Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. A ressurreição de Jesus Cristo é uma realidade que ninguém pode apagar na história da igreja. O Novo Testamento prega um Cristo que esteve morto e está vivo, não um Cristo que esteve vivo e está morto. A realidade de todos estes líderes religiosos é que o túmulo deles está lá e o túmulo de Jesus está vazio. Alguém diz que o túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Então, nós temos a encarnação, o Deus que se encarna através da mulher, nós temos a vida de Jesus Cristo, uma vida sem pecado, nós temos a questão do sacrifício dele, que é singular, não existe nada em qualquer sistema, e temos a ressurreição como a realidade mais tremenda. E, finalmente, qual dos líderes de qualquer religião pregou a graça como única forma de salvação dos pecadores? A graça é algo que não existe em nenhum sistema religioso, só na fé cristã legítima, porque também tem mistura. A fé cristã é aquela que prega que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se vanglorie. A graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece coisa alguma. Todas as religiões do mundo, elas estão centralizadas em algum mérito, em alguma correspondência. Então, o nascimento virginal de Jesus, a sua vida impecável, o seu sacrifício substitutivo e inclusivo, porque quando ele morreu, ele não morreu só. Ele nos incluiu na sua morte, para que nós fôssemos crucificados com ele e ressuscitados em novidade de vida. O túmulo vazio e a graça como único meio de salvação fazem de Jesus Cristo único, sem rival. Nele e só por ele é que nós vamos ter salvação. Por isso, os apóstolos disseram, na presença do Sinédrio, quando eles estavam sendo pressionados, então Pedro disse: esse Jesus, a pedra rejeitada por vocês, religiosos, os construtores, a qual se tornou a pedra angular do edifício de Deus, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, aquele pensador, livre pensador, parou e ele disse assim: pois é, isto faz a diferença. Espero que ele ganhe essa experiência. O único, o singular Salvador ama você. E ele tem o poder de salvar a mim e a você de uma vida medíocre, de uma vida sofrida com o nosso próprio ego. Que o Senhor lhe dê essa revelação, que você seja liberto de você mesmo e cheio da vida de Cristo. Fica aqui o meu abraço. Até a próxima, se o Senhor assim permitir.